A chuva caía forte naquela noite de inverno, transformando as ruas de São Paulo em rios escuros e traiçoeiros. Helena segurava firme as mãos de seus dois filhos, Miguel de 7 anos e Sofia de 5, enquanto caminhava com dificuldade pela calçada encharcada. Seus sapatos velhos já não protegiam seus pés da água gelada, e o casaco fino que vestia estava completamente molhado, colado ao corpo magro pela força da tempestade. Fazia 3 dias que não comia uma refeição decente. Helena havia perdido o emprego de faxineira 2 semanas atrás, quando a empresa onde trabalhava faliu sem aviso prévio. O dinheiro que tinha guardado acabou rapidamente com o aluguel atrasado, remédios para a tosse de Sofia e o mínimo de comida que conseguiu comprar. Naquela manhã, o proprietário do quarto que alugavam em uma pensão na periferia as havia despejado. Sem ter para onde ir, Helena pegou os poucos pertences que cabiam em uma sacola plástica e saiu com as crianças, sem destino certo. Durante o dia, tentou pedir ajuda em igrejas, abrigos, até mesmo na assistência social, mas todos os lugares estavam lotados ou com processos burocráticos que levariam dias. As crianças choraram de fome durante a tarde inteira. Helena conseguiu algumas moedas pedindo ajuda na rua e comprou 2 pães que dividiu entre Miguel e Sofia, fingindo que já havia comido. Sua barriga doía tanto que ela mal conseguia pensar direito. Quando a noite chegou e a chuva começou, Helena entrou em desespero. Precisava encontrar um abrigo para as crianças, precisava de comida, precisava de ajuda. Foi então que se lembrou de uma história que sua antiga patroa havia contado, sobre um empresário chamado Ricardo Almeida Montenegro, dono de uma das maiores fortunas do país. Ele morava em um dos bairros mais nobres da cidade, em uma mansão que diziam ser do tamanho de um quarteirão inteiro. A antiga patroa de Helena comentara, certa vez, que o milionário era conhecido por sua filantropia, que doava milhões para instituições de caridade. Helena não tinha nada a perder. Pegou um ônibus com as últimas moedas que restavam e desceu no bairro dos Jardins, caminhando mais de 1 hora até encontrar o endereço que havia memorizado anos atrás, sem nunca imaginar que um dia precisaria recorrer àquele lugar. O portão de ferro forjado era imponente, com detalhes dourados que brilhavam mesmo sob a chuva. Através das grades, Helena podia ver a mansão iluminada ao fundo, com suas janelas enormes e jardins perfeitamente cuidados. Era outro mundo, tão distante da realidade dela que parecia irreal. Ela apertou a campainha, tremendo de frio e nervosismo. Um homem de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno impecável e segurando um guarda-chuva preto, aproximou-se do portão. Seu rosto era severo, com rugas profundas ao redor da boca que pareciam formadas por anos de desaprovação. Ele olhou Helena e as crianças de cima a baixo com evidente desdém. O que deseja? A voz dele era fria, cortante como a chuva que caía. Helena tentou manter a dignidade, apesar de saber como devia parecer patética naquele momento. Por favor, senhor, eu preciso falar com o senhor Ricardo Montenegro. Meus filhos e eu estamos sem ter para onde ir, sem comida. Ouvi dizer que ele ajuda pessoas necessitadas e eu. O mordomo a interrompeu com uma risada curta e cruel. Você acha mesmo que o senhor Montenegro recebe qualquer pedinte que aparece em sua porta? Há procedimentos, há instituições apropriadas para gente como vocês. Vá procurar um abrigo. Eu já tentei. A voz de Helena saiu mais alta do que pretendia, carregada de desespero. Todos estão lotados, meus filhos estão com fome há dias. Por favor, só preciso de uma ajuda. Qualquer coisa. Miguel começou a chorar baixinho, e Sofia, apesar da febre que Helena sabia estar consumindo a menina, tentava consolá-lo com sua vozinha fraca. O mordomo olhou para as crianças sem demonstrar nenhuma compaixão. Escute bem o que vou lhe dizer, ele começou, sua voz pingando veneno. Pessoas como você aparecem aqui toda semana com histórias tristes, tentando tirar vantagem da generosidade do senhor Montenegro. Algumas até trazem crianças emprestadas para causar mais pena. Vocês são todos iguais, preguiçosos demais para trabalhar, esperando que os ricos resolvam seus problemas. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não sou preguiçosa. Eu trabalhava. Eu sempre trabalhei duro, mas perdi meu emprego. Sempre há desculpas, o mordomo continuou, implacável.
Deixe-me adivinhar. Você provavelmente gasta o dinheiro que consegue em bebida ou drogas, e essas crianças pobres sofrem por sua irresponsabilidade. Quantos pais esses pequenos têm? Quantos homens já passaram por sua vida? As palavras foram como tapas na cara de Helena. Ela nunca havia bebido, nunca havia tocado em drogas. Trabalhou desde os 14 anos para sustentar a família depois que o pai as abandonou. Teve apenas um relacionamento sério na vida, com o pai de suas crianças, que morreu em um acidente de trabalho quando Sofia tinha apenas 2 meses. Desde então, Helena criou os filhos sozinha, trabalhando em 2, às vezes 3 empregos, sacrificando cada momento de sua vida para garantir que eles tivessem comida e um teto sobre suas cabeças. O Senhor não sabe nada sobre mim, Helena disse, sua voz tremendo de raiva e humilhação. Não sabe nada sobre a minha vida, sobre o que eu passei, sobre o quanto eu lutei. Sei exatamente o que você é. O mordomo a cortou novamente. Uma fracassada que vem aqui esperando esmolas. O senhor Montenegro não está em casa, e mesmo que estivesse, jamais receberia alguém como você. Agora saia daqui antes que eu chame a segurança. Está chovendo muito e vocês vão sujar a calçada. Helena estava prestes a implorar mais uma vez quando ouviu o som de um carro se aproximando. Um Mercedes preto parou em frente ao portão, e o motorista desceu rapidamente para abrir a porta de trás. Um homem de aproximadamente 60 anos saiu do veículo. Ele era alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que Helena ganhava em um ano. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão em seu rosto quando ele viu a cena diante do portão. Armando, o que está acontecendo aqui? A voz do homem era grave, autoritária, mas não cruel como a do mordomo. O mordomo, Armando, imediatamente mudou sua postura, curvando-se ligeiramente em respeito. Senhor Montenegro, estava apenas dispensando esta mulher que veio pedir esmolas. Já estava indo embora. Ricardo Montenegro olhou para Helena e as crianças. Seu olhar demorou-se em Sofia, que tossia incontrolavelmente nos braços da mãe, seus lábios quase roxos de frio. Ele franziu a testa. Eles estão encharcados e essa criança está claramente doente. Quanto tempo estão aí na chuva? Senhor, eu não achei apropriado deixá-los entrar. Armando respondeu rapidamente. Como eu sempre digo, há procedimentos para essas situações. Abra o portão imediatamente, Ricardo ordenou, sua voz não deixando espaço para discussão. E chame a doutora Beatriz. Diga que é urgente. Armando pareceu chocado. Senhor, o senhor não pode estar falando sério. Essas pessoas... Armando, quantos anos você trabalha para mim? 23 anos, senhor. E em todos esses anos, eu alguma vez deixei de ajudar alguém que genuinamente precisava. O mordomo ficou em silêncio, seu rosto vermelho de raiva contida. Abra o portão. Agora. Com movimentos rígidos e claramente contrariados, Armando destrancou o portão. Ricardo Montenegro aproximou-se de Helena, que estava tão surpresa que mal conseguia se mover. Venha, traga as crianças. Vamos tirá-los dessa chuva e cuidar dessa tosse. Helena começou a chorar, dessa vez de alívio. Senhor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer agora. Vamos entrar. A mansão por dentro era ainda mais impressionante do que Helena imaginara. O hall de entrada tinha um pé direito altíssimo, com um lustre de cristal que parecia ter milhares de pequenas luzes. O piso era de mármore italiano, e havia obras de arte nas paredes que Helena só vira em livros. Mas ela mal teve tempo de absorver tudo isso, pois Ricardo imediatamente a guiou para uma sala menor, mais aconchegante, com uma lareira acesa. Sentem-se aqui perto do fogo, ele disse, pegando cobertores de um armário. Ele mesmo envolveu as crianças, com uma gentileza que contrastava completamente com a frieza do mordomo. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, com um rosto gentil e cabelos presos em um coque, entrou na sala. Senhor Montenegro, o senhor chamou. Sim, Dona Marisa. Por favor, prepare um banho quente para essas crianças e separe roupas limpas. Elas estão geladas. E peça para a cozinha preparar uma sopa bem quente e nutritiva, algo leve para não fazer mal ao estômago vazio.
A mulher olhou para Helena e as crianças com compaixão genuína. Claro, senhor. Venham comigo, queridos. Helena hesitou. Eu posso ir com eles? É claro, Ricardo respondeu. Dona Marisa vai cuidar bem de vocês. Enquanto Dona Marisa levava as crianças, Ricardo voltou-se para Armando, que permanecerá na porta com uma expressão sombria. Armando, preciso ter uma conversa séria com você. Venha comigo ao escritório. No escritório, Ricardo sentou-se atrás de uma mesa enorme de mogno e fitou o mordomo com olhos que, pela primeira vez, mostravam real decepção. Eu ouvi tudo o que você disse para aquela mulher lá fora. Armando empalideceu ligeiramente. Senhor, eu estava apenas protegendo seus interesses. O senhor sabe que muitas pessoas tentam se aproveitar de sua bondade. Protegendo meus interesses. Ricardo repetiu, sua voz perigosamente calma. Humilhando uma mãe desesperada e crianças famintas na minha porta. Fazendo suposições cruéis sobre a vida dela sem saber absolutamente nada sobre suas circunstâncias. Isso é o que você chama de proteger meus interesses. Senhor Montenegro, com todo respeito, o senhor não pode simplesmente acreditar em toda a história triste que houve. Essas pessoas... Que pessoas, Armando? Pessoas pobres. Pessoas que tiveram o azar de cair em dificuldades. Você acha mesmo que alguém sairia na rua em uma noite de tempestade, com crianças pequenas doentes, se tivesse qualquer outra opção? Armando não respondeu, mas seu olhar permanecia teimoso, inflexível. Ricardo suspirou profundamente. Você sabe qual era a profissão do meu pai, Armando? Não, senhor. Ele era pedreiro. Trabalhava de sol a sol, carregando sacos de cimento, misturando massa, construindo casas para outras pessoas, enquanto nós morávamos em um barraco de 3 cômodos na favela. Minha mãe lavava roupa para fora para complementar a renda. Houve épocas em que passamos fome, em que tivemos que pedir ajuda. Armando parecia genuinamente surpreso. Eu não sabia, senhor. Claro que não sabia, porque quando as pessoas me veem agora, veem apenas o empresário bem-sucedido, o milionário. Não veem o menino que estudava à luz de vela porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Não veem o adolescente que trabalhava de dia e estudava à noite, que passou em uma universidade pública com uma bolsa de estudos porque era a única forma de ter acesso à educação superior. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a chuva lá fora. Eu tive sorte, Armando. Tive inteligência, determinação. Sim, mas também tive sorte. Sorte de conseguir aquele primeiro emprego. Sorte de fazer os contatos certos. Sorte de estar no lugar certo na hora certa. E nunca me esqueci de onde vim. Ele voltou-se para encarar o mordomo. É por isso que faço o trabalho filantrópico que faço. É por isso que dou segundas chances às pessoas. Porque eu sei, no fundo do meu coração, que poderia facilmente estar na posição daquela mulher lá fora se as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Senhor, eu entendo, mas... Não, você não entende. E é isso que me preocupa. Você trabalha para mim há mais de 2 décadas. Pensava que conhecia seu caráter, que compartilhávamos valores semelhantes. Mas o que vi hoje me mostrou um lado seu que eu nunca havia presenciado. Armando começou a parecer nervoso. Senhor Montenegro, eu garanto que sempre tive os melhores interesses da casa em mente. Os melhores interesses da casa não incluem tratar seres humanos desesperados como lixo. Não incluem fazer suposições cruéis sobre o caráter de alguém baseado apenas em sua aparência ou situação financeira. Ricardo voltou a se sentar, estudando o mordomo cuidadosamente. Eu vou lhe dar uma chance de refletir sobre suas atitudes. Por enquanto, quero que você se afaste das decisões relacionadas a visitantes ou pessoas que procuram ajuda. Essa responsabilidade será transferida para Dona Marisa. A humilhação era evidente no rosto de Armando, mas ele apenas assentiu. Como desejar, senhor. Enquanto isso, no segundo andar da mansão, Dona Marisa havia preparado banhos quentes para Helena e as crianças. Miguel e Sofia estavam em um quarto infantil que parecia saído de um conto de fadas, com paredes pintadas com nuvens e estrelas, brinquedos espalhados e 2 camas confortáveis.
Dona Marisa encontrou pijamas que, embora um pouco grandes, serviriam para as crianças. Helena tomou banho em outro quarto, e quando saiu, encontrou roupas limpas e secas esperando por ela, cuidadosamente dobradas sobre a cama. Era uma calça de moletom macia e uma blusa de lã que aqueceu seu corpo gelado imediatamente. Pela primeira vez em dias, ela se sentiu humana novamente. Quando desceram para a sala de jantar, encontraram uma mesa posta com uma sopa cremosa de legumes, pães frescos, suco e frutas. As crianças olharam para a comida com olhos arregalados, e Helena teve que lembrá-las de comer devagar para não passar mal. Ricardo juntou-se a eles na mesa, servindo-se de uma xícara de chá. Ele observou as crianças comerem com um sorriso gentil nos lábios. "Como você se chama?" ele perguntou a Helena. "Helena, senhor. Helena da Silva Rodrigues. E estes são meus filhos, Miguel e Sofia. É um prazer conhecê-los. Por favor, pode me chamar apenas de Ricardo." Helena não achava que conseguiria fazer isso, mas assentiu educadamente. "Senhor Ricardo, eu realmente não sei como agradecer por tudo isso. O Senhor salvou nossas vidas hoje. Me conte sua história, Helena. Como você chegou à minha porta hoje à noite?" E então Helena contou. Contou sobre sua infância difícil, sobre começar a trabalhar ainda adolescente. Contou sobre conhecer Daniel, o amor de sua vida, um homem honesto e trabalhador que morreu em um acidente em uma obra, caindo de um andaime mal instalado. Contou sobre criar 2 filhos sozinha, trabalhando como faxineira, babá, cozinheira, qualquer trabalho que conseguisse para garantir que as crianças tivessem comida e escola. Contou sobre o dia em que chegou ao trabalho e encontrou a empresa fechada, com um aviso de falência na porta. Sobre usar suas economias para pagar as contas, enquanto procurava desesperadamente por outro emprego. Sobre ser despejada da pensão onde moravam. Sobre a humilhação de pedir esmolas na rua pela primeira vez na vida. Sua voz quebrou várias vezes durante o relato, mas ela não chorou. Já havia chorado demais naquele dia. Ricardo ouvia em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando Helena terminou, ele ficou quieto por um longo momento. "Você disse que trabalhava como faxineira. Em que mais você tem experiência?" Helena pensou por um momento. "Já trabalhei em praticamente tudo, senhor. Limpeza, cozinha, cuidar de crianças, organização de casas. Aprendo rápido também. Se me derem uma chance, posso aprender qualquer coisa." Ricardo assentiu pensativamente. "E as crianças? Elas estudam?" "Estudavam", Helena corrigiu. Sua voz triste. "Tive que tirá-las da escola há 2 semanas quando perdemos a moradia. Não tinha mais endereço fixo para mantê-las matriculadas." Miguel, que havia terminado sua sopa, olhou para Ricardo com seus grandes olhos castanhos. "Eu gosto muito de estudar. Quero ser engenheiro quando crescer, para fazer prédios que não caem." Ricardo sentiu um aperto no coração. O menino queria ser engenheiro para que outros não morressem como seu pai morreu. "Esse é um objetivo muito nobre, Miguel", ele disse gentilmente. "E tenho certeza de que você vai conseguir." Sofia, mais tímida, apenas observava tudo com seus olhos febris, aconchegada perto da mãe. "A médica já está a caminho", Ricardo informou. "Ela vai examinar Sofia e garantir que ela receba o tratamento adequado." "Senhor, eu não tenho como pagar uma médica particular", Helena disse, angustiada. "Não se preocupe com isso agora. Sua filha precisa de cuidados médicos, e é isso que importa." A doutora Beatriz chegou meia hora depois, uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso. Ela examinou Sofia cuidadosamente, verificando sua temperatura, ouvindo seus pulmões, fazendo perguntas sobre os sintomas. "É uma bronquite aguda", ela diagnosticou. "Nada que antibióticos de repouso não resolvam, mas ela precisa ficar em um lugar quente e seco. Mais alguns dias na rua, especialmente com essa chuva, e poderia ter evoluído para pneumonia." Ela prescreveu os medicamentos necessários e instruiu Helena sobre os cuidados. Ricardo imediatamente pediu a um funcionário para ir a uma farmácia 24 horas buscar os remédios. "Helena, já é tarde e as crianças precisam dormir", Ricardo disse depois que a médica foi embora. "Dona Marisa preparou quartos para vocês.
Vocês vão passar a noite aqui. E amanhã conversaremos sobre os próximos passos. Helena queria protestar, dizer que já havia abusado demais da bondade dele, mas a exaustão e o alívio eram tão grandes que ela apenas concordou, agradecendo repetidamente. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Helena e suas crianças dormiram em camas limpas e confortáveis, com barrigas cheias e corpos aquecidos. Helena deitou-se entre Miguel e Sofia, ouvindo a respiração regular dos filhos, e chorou silenciosamente, dessa vez lágrimas de gratidão. Na manhã seguinte, Helena acordou com o sol entrando pela janela. Por um momento, pensou que tudo havia sido um sonho maravilhoso, mas então olhou ao redor e viu as paredes elegantemente decoradas, sentiu a maciez do colchão, ouviu os pássaros cantando no jardim lá fora. As crianças ainda dormiam profundamente. Helena levantou-se cuidadosamente para não acordá-la, e encontrou roupas limpas dobradas em uma cadeira. Suas próprias roupas que alguém havia lavado e passado durante a noite. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, seguindo o aroma de café fresco. Na cozinha, encontrou Dona Marisa preparando o café da manhã. Bom dia, querida. A mulher a cumprimentou calorosamente. Dormiu bem. Melhor do que dormi em muito tempo, Helena admitiu. Dona Marisa, eu queria agradecer por tudo que a senhora fez por nós ontem. Não precisa agradecer, minha filha. Estou apenas feliz por poder ajudar. O senhor Ricardo já está em seu escritório e pediu para você tomar café e depois se juntar a ele lá. Helena tomou o café nervosamente, sem saber o que esperar. Quando finalmente foi ao escritório, encontrou Ricardo sentado atrás de sua mesa, cercado por papéis. Bom dia, Helena. Sente-se, por favor. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Helena, passei a noite pensando sobre sua situação. Ricardo começou. E tenho uma proposta para você. Ela esperou, o coração batendo forte. Minha esposa faleceu há 5 anos. Desde então, esta casa tem sido gerenciada principalmente pelo Armando e pela Dona Marisa. Mas a verdade é que esta mansão é grande demais, e há muito trabalho. Dona Marisa está prestes a se aposentar. Ela já trabalha para minha família há mais de 30 anos. Ricardo fez uma pausa, estudando a reação de Helena. Preciso de alguém que possa assumir as responsabilidades dela gradualmente, alguém em quem eu possa confiar para cuidar da casa. Alguém honesto, trabalhador e dedicado. Helena mal ousava respirar, com medo de entender errado. Estou oferecendo a você um emprego, Helena. Inicialmente como assistente da Dona Marisa, aprendendo as rotinas da casa. Eventualmente, se tudo correr bem, você assumiria a posição de governanta principal. O salário seria justo, acima do mercado, e você e suas crianças teriam moradia aqui, em uma suíte confortável no 3º andar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena antes que ela pudesse controlá-las. Senhor Ricardo, eu não sei o que dizer. Há mais, ele continuou gentilmente. Há uma excelente escola a 3 quarteirões daqui. Posso garantir vagas para Miguel e Sofia lá. Eles receberão educação de qualidade, e você estará perto deles, podendo acompanhar seu desenvolvimento. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Por quê? Porque o Senhor está fazendo tudo isso por nós. Nós somos completos estranhos. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, suas mãos nos bolsos. Eu contei a Armando ontem sobre minha origem. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica por muitos anos. Ela era tratada com desprezo por alguns empregadores, como se fosse menos humana porque era pobre. Mas ela era a pessoa mais digna que conheci. Ele voltou-se para Helena. Quando cheguei em casa ontem e vi você e suas crianças na chuva, vi minha mãe. Vi todas as vezes que ela chegou em casa encharcada, cansada, humilhada, mas nunca quebrada. E quando ouvi como Armando falou com você. Ricardo fez uma pausa, a emoção clara em sua voz. Jurei a mim mesmo que se algum dia tivesse poder e recursos, usaria para ajudar pessoas como minha mãe, pessoas como você. Pessoas que lutam, que trabalham duro, mas que às vezes precisam apenas de uma oportunidade. Helena limpou as lágrimas e olhou diretamente para Ricardo. Eu aceito.
Aceito e prometo que o senhor não vai se arrepender. Vou trabalhar mais duro do que já trabalhei na vida. Vou provar que merece sua confiança. Tenho certeza disso, Ricardo disse com um sorriso. Bem-vinda à equipe, Helena. Nos dias seguintes, a vida de Helena mudou completamente. Dona Marisa começou a treiná-la nas rotinas da casa, e Helena absorvia tudo como uma esponja. Ela aprendeu sobre a organização da mansão, sobre as preferências de Ricardo, sobre como gerenciar os outros funcionários, sobre o orçamento doméstico e fornecedores. Miguel e Sofia foram matriculados na escola. Pela primeira vez em semanas, voltaram a ser crianças. Sofia se recuperou completamente da bronquite e floresceu com os cuidados adequados. Miguel descobriu uma paixão por matemática e ciências, seus professores frequentemente elogiando sua inteligência e dedicação. Helena trabalhava incansavelmente, sempre chegando mais cedo e saindo mais tarde do que o necessário. Ela não apenas limpava e organizava, mas trazia uma atenção aos detalhes e um cuidado genuíno que transformavam a casa. Ela notava quando as flores na sala de estar estavam murchando e a substituía. Lembrava-se de que Ricardo preferia seu café mais forte pela manhã e mais suave à tarde. Organizava seus documentos de uma maneira que facilitava seu trabalho. Ricardo notava tudo isso e ficava cada vez mais impressionado. Mas não era apenas a competência profissional de Helena que o tocava. Era sua dignidade, sua gratidão sem ser servil, sua determinação em criar um futuro melhor para seus filhos. Quanto a Armando, ele continuou trabalhando na mansão, mas algo havia mudado. Suas responsabilidades haviam sido reduzidas, e ele via Helena assumindo tarefas que antes eram suas. O ressentimento crescia dentro dele como um tumor maligno. 3 meses após a chegada de Helena, em uma tarde chuvosa que lembrava aquela primeira noite, Ricardo a chamou novamente ao escritório. Helena, preciso viajar para São Paulo para uma conferência de 3 dias. Normalmente, Armando ficaria responsável pela casa em minha ausência, mas desta vez, quero que você assuma essa responsabilidade. Helena ficou nervosa. Senhor Ricardo, tem certeza? Armando tem muito mais experiência. Tenho total certeza. Confio em você, Helena. A viagem de Ricardo foi tranquila, mas quando voltou, encontrou a casa em silêncio, uma tensão palpável no ar. Dona Marisa o encontrou assim que ele entrou. Senhor Ricardo, preciso falar com o senhor. É sobre Armando. No escritório, Dona Marisa contou o que havia acontecido. Durante a ausência de Ricardo, Armando havia deliberadamente sabotado o trabalho de Helena. Ele moveu itens importantes de lugar, cancelou pedidos de fornecedores que ela havia feito, e até mesmo espalhou rumores entre os outros funcionários de que Helena estava tendo um caso com Ricardo e que era por isso que ele a favorecia. E não é só isso, senhor. Dona Marisa continuou, sua voz tremendo de indignação. Ontem, quando Helena estava organizando sua biblioteca, Armando entrou e começou a insultá-la. Disse coisas horríveis, chamou-a de aproveitadora. Disse que ela estava usando as crianças para manipular o senhor emocionalmente. A pobre moça estava em lágrimas. Ricardo sentiu a raiva ferver dentro dele. Onde está Armando agora? Em seu quarto, senhor. Peça a ele para vir ao meu escritório imediatamente. E por favor, peça também para Helena vir. Quando todos estavam reunidos, Ricardo olhou de Armando para Helena. Ela estava com os olhos vermelhos, claramente havia chorado, mas mantinha a cabeça erguida. Armando, por outro lado, parecia defensivo e desafiador. Armando, ouvi relatos muito preocupantes sobre seu comportamento durante minha ausência. Gostaria de ouvir sua versão dos fatos. Armando respirou fundo. Senhor Ricardo, com todo respeito, acho que o senhor está cometendo um erro terrível. Esta mulher chegou aqui há apenas 3 meses, uma completa estranha, e o senhor já está confiando mais nela do que em mim, que servi sua família por mais de 2 décadas. Isso não responde minha pergunta. Você sabotou o trabalho dela, espalhou rumores, insultou-a. Armando hesitou. Eu apenas estava tentando protegê-lo, senhor. O senhor não vê? Ela está claramente se aproveitando de sua bondade. Apareceu aqui com uma história triste. E agora está vivendo em sua casa, usando suas crianças para garantir sua posição.
Chega! A voz de Ricardo trovejou no escritório, fazendo Armando recuar. 23 anos, Armando. 23 anos trabalhando para mim, e você ainda não entendeu quem eu sou. Ainda não entendeu os valores que tento viver. Ricardo caminhou lentamente ao redor da mesa, seus olhos fixos no mordomo. Sabe qual é a diferença entre você e Helena? Você teve todas as oportunidades. Recebeu um salário generoso, moradia, benefícios. Nunca passou fome, nunca dormiu na rua. E ainda assim, desenvolveu um coração duro e cheio de preconceito. Ele apontou para Helena. Ela perdeu tudo. Foi humilhada, rejeitada, passou fome com seus filhos. Mas quando recebeu uma oportunidade, não a desperdiçou. Trabalhou com dedicação, com humildade, com gratidão genuína. Ela não está se aproveitando de mim, Armando. Ela está construindo uma vida melhor para sua família através do próprio esforço. Armando tentou falar, mas Ricardo levantou a mão, silenciando. Eu dei a você uma chance de mudar há 3 meses. Pedi para você refletir sobre suas atitudes. Mas em vez disso, você escolheu o ressentimento, a sabotagem, a crueldade. Não posso ter alguém assim trabalhando em minha casa. O choque foi evidente no rosto de Armando. Senhor Montenegro, o senhor não pode estar dizendo. Você está demitido, Armando. Receberá uma indenização justa pelos seus anos de serviço, mas quero que deixe esta casa até o final da semana. Armando ficou lívido, depois vermelho de raiva. O senhor vai se arrepender disso. Vai descobrir quem ela realmente é. Ele apontou acusadoramente para Helena. Vai ver que eu estava certo o tempo todo. Saia do meu escritório, Armando. Agora. Depois que o ex-mordomo saiu batendo porta, Ricardo voltou-se para Helena, que estava tremendo ligeiramente. Helena, sinto muito que você tenha passado por isso. Ninguém deveria ser tratado dessa forma, especialmente em um lugar que deveria ser seguro. Senhor Ricardo, Helena começou, sua voz baixa. Eu nunca quis causar problemas. Se minha presença aqui está criando conflitos, eu posso. Não, Ricardo interrompeu firmemente. Você não vai a lugar nenhum. Armando fez suas próprias escolhas, e agora enfrenta as consequências delas. Você não tem culpa nisso. Ele sorriu gentilmente. Aliás, com a saída de Armando, vou precisar de alguém para assumir a gestão completa da casa mais cedo do que planejado. Você se sente pronta para esse desafio? Helena limpou as lágrimas e assentiu, determinação brilhando em seus olhos. Sim, senhor. Estou pronta. Os meses seguintes trouxeram ainda mais transformações. Helena assumiu completamente a gestão da mansão, e sob sua supervisão, a casa funcionava como um relógio. Ela contratou novos funcionários, implementou sistemas mais eficientes de organização, e criou um ambiente onde todos se sentiam valorizados e respeitados. Miguel e Sofia continuavam prosperando na escola. Miguel havia se tornado um dos melhores alunos de sua turma, e professores já comentavam sobre seu potencial para bolsas em universidades de prestígio. Sofia, que era naturalmente artística, descobriu um talento para pintura e música. Ricardo observava tudo isso com satisfação crescente. Mas havia algo mais, algo que ele próprio demorou a reconhecer. Nos últimos meses, ele se pegava esperando ansiosamente pelos momentos em que conversava com Helena. Apreciava sua perspectiva única sobre as coisas, sua inteligência prática, seu senso de humor discreto que ela só mostrava quando se sentia confortável. Helena, por sua parte, havia desenvolvido um profundo respeito e admiração por Ricardo. Ele não era apenas seu empregador. Era um homem de princípios genuínos, que praticava o que pregava. Ela via como ele tratava todos com dignidade, desde os executivos de suas empresas até o jardineiro que cuidava das rosas. Foi em uma noite de dezembro, quase um ano após aquela primeira noite chuvosa, que tudo mudou. Ricardo havia organizado uma grande festa de caridade em sua mansão, um evento anual que reunia empresários, celebridades e filantropos. Helena coordenou tudo perfeitamente, desde a decoração até o serviço de catering. A festa foi um sucesso absoluto. Quando os últimos convidados partiram e a equipe de limpeza terminou seu trabalho, Ricardo encontrou Helena no jardim, sentada em um banco perto da fonte,
olhando as estrelas. Não consegue dormir? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ainda estou com a adrenalina da festa. Ela admitiu com um sorriso. Foi tudo tão perfeito. Estou feliz que tenha corrido bem. Correu mais do que bem. Você fez um trabalho extraordinário, Helena. Vários convidados comentaram comigo sobre como a casa estava deslumbrante. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a paz da noite. Sabe, hoje completa exatamente 1 ano, Helena disse suavemente. 1 ano desde que você apareceu no meu portão, encharcada e desesperada. Parece uma vida inteira atrás. Às vezes ainda acordo de manhã e não acredito que tudo isso é real. Que meus filhos têm uma casa bonita, escola excelente, futuro brilhante. Que eu tenho um trabalho que amo e um chefe que... Ela parou abruptamente, percebendo que estava prestes a dizer algo muito pessoal. Ricardo olhou para ela, seus olhos encontrando os dela no luar. Um chefe que o quê, Helena? Ela hesitou, seu coração batendo forte. Um chefe que respeito e admiro profundamente. Só isso? Ricardo perguntou baixinho, e havia algo diferente em sua voz, algo que fez o coração de Helena acelerar ainda mais. Senhor Ricardo, eu... Há quanto tempo não uso mais esse título com você nas nossas conversas privadas? Era verdade. Ao longo dos meses, quando estavam a sós, ele sempre pedia para ela chamá-lo apenas de Ricardo. Helena, eu preciso lhe dizer algo, Ricardo começou, voltando-se completamente para ela. Nos últimos meses, percebi que meus sentimentos por você mudaram. Você não é apenas uma funcionária excepcional. Você se tornou a pessoa que mais espero ver todos os dias. A pessoa cujas opiniões mais valorizo. A pessoa que trouxe luz de volta a esta casa que estava tão vazia desde que perdi minha esposa. Helena ficou sem palavras, seus olhos arregalados. Sei que há uma grande diferença em nossas posições, em nossas idades, em nossas experiências de vida. Ele continuou. E sei que pode parecer inapropriado, mas não posso mais ignorar o que sinto. Eu me apaixonei por você, Helena. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ricardo, eu também. Tentei não sentir, tentei manter tudo profissional, mas você é o homem mais incrível que já conheci. Não pelo seu dinheiro ou posição, mas por quem você realmente é. Ricardo pegou suavemente a mão dela. Então podemos ver para onde isso nos leva? Sem pressa, no nosso próprio tempo. Sim, Helena sussurrou, e pela primeira vez em 1 ano, permitiu-se sorrir com verdadeira alegria completa. Os meses seguintes foram de descoberta e crescimento. Ricardo e Helena desenvolveram seu relacionamento lentamente, com cuidado e respeito mútuo. Eles jantavam juntos depois que as crianças dormiam, conversavam por horas sobre tudo e nada, descobriam gostos em comum e apreciavam suas diferenças. Miguel e Sofia adoraram ver a mãe feliz novamente. Ricardo tratava as crianças com genuíno afeto paternal, ajudando Miguel com projetos de ciências e levando Sofia a museus de arte. 2 anos depois daquela primeira noite chuvosa, Ricardo pediu Helena em casamento em um jantar íntimo. Apenas ele, ela e as crianças. Não houve grande espetáculo, apenas um anel simples mas elegante e uma promessa sincera de amor e parceria. O casamento foi uma cerimônia pequena e bonita, com poucos convidados próximos. Dona Marisa, que havia adiado sua aposentadoria para ver sua menina feliz, chorou de alegria. Entre os convidados estava também a antiga patroa de Helena, aquela que havia mencionado Ricardo pela primeira vez tantos anos atrás, maravilhada com a reviravolta que a vida havia dado. Armando não estava lá, claro. Ninguém soube dele por anos, até que um dia, Helena recebeu uma carta. Era dele, escrita de uma pequena cidade no interior onde ele havia se mudado após deixar São Paulo. Na carta, Armando pedia desculpas. Ele escreveu sobre como o orgulho e o preconceito haviam envenenado seu coração, sobre como perdeu não apenas um emprego, mas também o respeito por si mesmo. Ele falou sobre como, nos anos desde sua demissão, havia feito terapia, trabalhado em sua raiva e seus preconceitos, e finalmente entendido o quão errado havia estado. Não espero perdão, ele escreveu. Apenas queria que soubesse que você tinha razão em tudo, e eu estava errado.
Você mereceu cada oportunidade que recebeu, e fez muito mais com elas do que eu jamais fiz com as minhas. Espero que você e sua família sejam muito felizes. Helena mostrou a carta a Ricardo, e juntos decidiram responder. Eles escreveram a Armando agradecendo por suas palavras, reconhecendo sua coragem em confrontar seus próprios erros, e desejando-lhe paz e crescimento contínuo. Miguel cresceu, como sonhara quando criança, tornou-se engenheiro. Mas não apenas qualquer engenheiro, ele especializou-se em segurança no trabalho em construções, dedicando sua carreira a garantir que nenhum outro pai morresse como o seu morreu. Ele fundou uma empresa de consultoria que revolucionou os padrões de segurança na indústria da construção civil no Brasil. Sofia tornou-se uma artista reconhecida, suas pinturas explorando temas de resiliência, esperança e transformação. Sua primeira grande exposição foi intitulada Da Chuva à Luz, uma série de obras inspiradas na jornada de sua mãe e família. Helena e Ricardo construíram juntos não apenas um casamento feliz, mas também expandiram o trabalho filantrópico dele. Eles criaram a Fundação Novas Oportunidades, focada especificamente em ajudar mães solteiras em situações de vulnerabilidade, oferecendo não apenas ajuda emergencial, mas programas completos de capacitação profissional, moradia temporária e suporte psicológico. A fundação ajudou centenas de mulheres a reconstruírem suas vidas, e cada uma delas recebia não apenas recursos, mas algo que Helena sabia ser igualmente importante: dignidade e respeito. Anos depois, em uma noite tranquila, Helena e Ricardo sentaram-se novamente naquele mesmo banco no jardim onde ele havia confessado seus sentimentos pela primeira vez. Eles tinham cabelos mais grisalhos agora, algumas rugas a mais, mas os olhos ainda brilhavam com amor e gratidão. Às vezes ainda penso naquela noite, Helena disse, sua cabeça repousando no ombro de Ricardo. Naquela chuva terrível, no desespero que senti, em como eu estava pronta para desistir. E então você teve coragem de tocar aquela campainha, Ricardo respondeu, beijando o topo de sua cabeça. E então você teve bondade de abrir aquele portão, ela completou. Eles olharam para a mansão, onde luzes ainda brilhavam nas janelas. Podiam ver Miguel visitando com sua esposa e filho pequeno, e Sofia mostrando suas últimas pinturas para o irmão. Sabe o que é engraçado? Ricardo disse. Armando pensava que você era sortuda, que havia se aproveitado de mim. Mas a verdade é exatamente o oposto. Eu fui o sortudo. Você trouxe vida, amor e propósito de volta para minha existência. Você me lembrou porque construí tudo isso em primeiro lugar. Helena sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Acho que ambos fomos sortudos. Encontramos um ao outro quando mais precisávamos. E ali, sob as mesmas estrelas que testemunharam tantas transformações, eles permaneceram sentados em silêncio confortável, dois sobreviventes que haviam encontrado não apenas abrigo na tempestade, mas um verdadeiro lar um nos braços do outro. A história de Helena ensinou a todos que a conheceram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na dignidade, na bondade e na coragem de continuar tentando mesmo quando tudo parece perdido. E que às vezes, as maiores bênçãos da vida chegam disfarçadas das piores tempestades.